No vídeo passado, eu falei que a gente ia estudar um cara. Eu falei até no inglês aportuguesado o nome dele. Eu falei John Maynard Keynes. É John Maynard Keynes. Não tenho o melhor sotaque em inglês, mas enfim. Ele foi um autor que nasceu, que surgiu da teoria neoclássica, certo? Ele é formado nessa tradição neoclássica e é o mais importante e teórico da economia pós Marx. Sim, eu me atrevo a falar isso porque, embora tenha surgido outras escolas econômicas, da escola austríaca que eu não coloquei no trabalho de na disciplina, mas que também teve importância. A gente não ia ter tempo de falar de todas, porque ainda falta muito conteúdo. Mas Keynes, ele surgiu dessa corrente neoclássica aí e assumiu um papel de reformar essa ideia neoclássica, trazendo para a realidade. Porque o que vocês viram foram nada mais do que conjecturas a respeito do sistema capitalista que os neoclássicos fizeram. E o Keynes vai buscar, na verdade, a partir das experiências históricas daquele tempo, que vai descobrir, vai reformular a partir da realidade que foi enfrentada, principalmente em relação à crise de 1929. Lembrando que Keynes ele não era um crítico do capitalismo, ele era um crítico, na verdade, do liberalismo econômico, né? Ele reformulou essa ideia da não intervenção do Estado. Ele não era contra o capitalismo, ele acreditava que o capitalismo ele deveria ser reformado, ao contrário do que Marx acreditava, que não havia solução para o capitalismo. Aqui o Keynes ele vai buscar trazer essas reformas. Então, qual foi o contexto desta produção de Keynes? Bem, vamos pensar aí, final do século XIX, início do século XX, vai ser um período de grandes transformações ali em vários contextos. Vai ter uma melhoria nas inovações tecnológicas, vai ter investimento em várias áreas, área de petróleo, siderúrgica, maquinária, enfim. Tudo isso vai trazer uma série de melhorias para esses setores. E vai haver também uma grande expectativa de prosperidade. E como vocês já sabem, no início ali da Primeira Guerra Mundial, houve uma grande, e até antes mesmo, essa virada de século, houve uma grande expectativa de consumo, principalmente nos Estados Unidos, né? Que o modo de produção e esse modo de consumo capitalista estadunidense gerou uma grande expectativa de consumo em solo americano, em solo norte-americano, que fez com que parte ali da população começasse a consumir em grande quantidade. E também, após o final da Primeira Guerra Mundial, com a Europa devastada, o que aconteceu? A Europa ela começou a importar muitos produtos dos Estados Unidos, gerando assim uma grande expectativa de prosperidade para as indústrias norte-americanas. Então isso fez com que durante muito tempo perdurasse esse consumo e essa produção em livre demanda, sobre esse modo de produção fordista, que era um modo de produção baseado na livre demanda. Não tinha pesquisa de mercado, não havia uma análise do mercado para saber se tinha gente suficiente para consumir. Simplesmente era algo que era lançado no mercado. O carro se tornou um símbolo do consumo nos Estados Unidos, né? Por todos os lugares que se ia, tinha propagandas de carros, tem até uma foto icônica aí, eu vou deixar aí do lado para vocês, em que há um outdoor gigantesco, com uma família dentro de um carro, sorridente, feliz, né?
e embaixo tem uma fila de pessoas passando fome, na fila do sopão ali nos Estados Unidos, com a crise, quando ocorreu a quebra da Bolsa de Valores em 1929. Então, houve realmente uma explosão econômica neste período aí do início do século XX, porque as principais potências econômicas nessa época tiveram um PIB gigantesco. Então, houve uma expectativa de que havia prosperidade neste período. Então, não havia que se pensar em crise. Como o Temer falou, não vamos pensar em crise, vamos trabalhar. Não havia uma preocupação com crise, que na verdade se preocupava apenas em consumir, em gerar para o consumo. Então, quando ocorreu quando a Europa, os países europeus estavam já se recuperando das devastações da guerra, se reconstruíram, diminuíram essas importações. Só que os Estados Unidos continuou produzindo em livre demanda e não tinha mais o que? Tanta gente assim para consumir. Então os consumidores pararam de comprar, as empresas não estavam investindo tanto, os bancos não estavam emprestando, então isso gerou o que? Um ciclo. Um ciclo ali de dependência econômica que fez com que tanto os Estados Unidos, que já tinha crescido exponencialmente nesse período, quanto aqueles que tinham relações econômicas com os Estados Unidos, sofreram. Aqui no Brasil, a grande consequência foi a crise do café também nesse período, em que o Brasil ele exportava café para os Estados Unidos e viu o seu mercado consumidor sendo freado, teve que incinerar toneladas e toneladas de café. Então, para Keynes analisou toda essa situação, ele foi assim, esteve analisando este período e viu o quê? Que o mercado, para a produção, ela requer demanda. Não é simplesmente produzir para esperar que tenha alguém que compre, né? A demanda de consumidores e empresas depende do quê? Das expectativas, das vendas, e se tem emprego, se tem gente para consumir, né? Mas o que aconteceu? Em 1929, gerou uma crise sem precedentes, pois as pessoas ficaram desempregadas, não estavam consumindo. Então, se elas não estavam consumindo e as empresas continuaram produzindo, gerou o quê? Uma série de estoques. Então, existe uma expectativa que virou totalmente. Se antes era uma expectativa positiva de consumo sem precedentes, agora nós temos uma expectativa negativa em que as pessoas simplesmente não têm uma perspectiva de que tem dinheiro para gastar, então eles pararam de consumir. E nessa época já havia o quê? Já havia uma relação das empresas de bolsa de valores, tá? Os bancos já eram os principais intermediários entre as empresas. Então, os Estados Unidos, o que aconteceu com essa crise? O PIB caiu 53%, tá? 85 mil empresas fecharam, consequentemente, uma grande taxa de desemprego. Isso gerou, inclusive, como é que eu posso dizer? Uma grande reviravolta nas ideias do liberalismo econômico, que previam que se houvesse sempre quem consumisse, se houvesse sempre pessoas para trabalhar, não haveria desemprego, porque as coisas se reajustariam por si só. E a primeira coisa que acontece quando o liberalismo entra em crise é justamente a questão do desemprego, né? que foi a análise aqui do Keynes. Os salários caíram também, obviamente cai o estilo de vida da população, né? Os Estados Unidos ali tem cerca de 14 milhões de desempregados, que era cerca de 25% da população economicamente ativa. Então cai por terra essa ideia de que a economia se autorregularia. Então, essa ideia de correção automática do mercado, ali tão pregada por Adam Smith, é demonstrada pela experiência histórica que ela não era tão automática assim, que na verdade precisava de alguma coisa que a controlasse.
E é justamente essa coisa seria o Estado, que era tão profanado pelo fato de intervir, mas ele não interviria aos moldes lá do mercantilismo. Aqui a sua intervenção seria baseado numa outra forma, tá? Então, essa outra forma seria na forma do Estado, ele criar empregos através de obras públicas, criar determinadas garantias, fazer uma redistribuição de renda para que a população não fosse tão afetada, principalmente quando houvesse desemprego, tá? Então, os neoclássicos, por exemplo, eles viam que, para eles, a crise se deu devido aos salários elevados, acima do preço estabelecido, que deveria ser estabelecido pelo mercado, a rigidez dos sindicatos, que impedia essa flexibilização. Enfim, os neoclássicos, para eles, eram tudo o problema, era o trabalhador, porque era o salário do trabalhador, era o sindicato dos trabalhadores. Então, tudo isso para eles eram imperfeições no mercado que deveriam ser corrigidas ali. Então, já o Keynes, ele enxergou isso completamente diferente. Ele viu que essa demanda, essa produção inesgotável aí, em livre demanda, que era a principal causa da crise e a falta de investimentos por parte do poder público, uma vez que ficou relegado ao sistema privado essa produção. Então, quando houvesse um equilíbrio entre a oferta e a demanda, em conjunto com as ações do Estado, essa economia voltaria a funcionar. Então, o olhar de Keynes sobre a crise foi justamente nesse sentido, que o Estado agora passaria a ser o principal atuador para controlar essa crise. Então, como que ele deveria controlar? Como eu já mencionei, criação de empregos, né? Intervir para diminuir as flutuações dos mercados, a inflação, tá? Baixar os impostos, seria uma grande função do Estado ali, não colocar impostos tão exorbitantes, aumentar o investimento público nos tempos da crise, estimulando assim a economia, uma vez que as empresas privadas não conseguiram trazer esse equilíbrio, porque simplesmente elas quebraram e o único que poderia fazer alguma coisa aqui agora seria o próprio Estado. Então, em conjunto com isso, a ideia de Keynes traz uma análise macroeconômica, tá? Enquanto a teoria neoclássica traz uma análise microeconômica, a análise de Keynes vai ser macroeconômica. Então, havia aquela contraposição entre os clássicos que diziam que não haveria problema de demanda, enquanto todos desejassem consumir, bastava o desejo. Eles não enxergaram, não puderam enxergar, pelo menos, os problemas que decorreriam dessas crises constantes em relação a que a economia não se autorregular. Então, quem é que, para Keynes, ele apontou a demanda, ela advém do quê? Dos próprios consumidores, né? Buscar conhecer o comportamento dos consumidores, das empresas, dos outros países em relação àquilo que ele vai exportar, que ele vai importar, e o próprio governo também. Então, o Keynes, ele vai criar justamente essa ideia de que da demanda efetiva, que vai ser controlada a partir de uma produção em que seria uma reavaliação de como as empresas iriam produzir, a partir das necessidades de consumo e não das expectativas, tá? Então, porque esse desemprego foi justamente ocasionado pela deficiência de demanda que ocorreu na época da crise. Keynes, ele percebeu que o capitalismo estava longe de assegurar automaticamente pleno emprego, crescimento com uma certa duração, mas ele pretendia trazer algumas reformas. Ele não condenava o capitalismo como fez Marx, mas ele apontou as fraquezas do capitalismo baseado justamente nos ideais do liberalismo e fez uma reforma que deu tão certo
que até 1940 os Estados Unidos já estava reerguido da sua crise. Então, todas essa construção de ideias ali de Keynes deu muito certo para o restabelecimento da economia norte-americana e, consequentemente, da economia a nível mundial. Dei uma pausa aqui no vídeo porque as recomendações do prefeito estavam passando aí no carro de som. Então, qual foi as principais contribuições aqui do Keynes? Justamente a criação dos serviços públicos como forma de oferecer emprego à população, a criação da economia de bem-estar social, como criação de aposentadorias, criação de seguro-desemprego, que dão certa estabilidade ao trabalhador. Criação de setores estratégicos na economia que não estivessem ligados ao setor privado, como as empresas estatais, a criação de obras públicas, tá? E situações em que diminuição do desperdício, uma coisa que é óbvio, mas que nesta época estava ligado justamente à forma como se produzia na época. Então ele tratou esses problemas do desemprego, tratou o problema da intervenção ali de uma forma equilibrada e buscou reformular a economia neoclássica, apontando os problemas e criando também soluções. Então é isso, gente. Vejo vocês na próxima aula.